Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de inquérito policial e ainda estamos conversando sobre as características do inquérito. Na nossa aula de hoje, vamos finalmente sepultar todas as características que eu pretendo trabalhar aqui com você. E agora, nós temos que dar continuidade à matéria trilhando o nosso item de letra D. Característica do inquérito no que diz respeito ao sigilo. O inquérito policial, doutores, ele é sigiloso. Tudo bem? Vamos devagar aqui, porque nós temos que desdobrar muitos raciocínios em cima do sigilo do inquérito. Veja, meus amigos, por ser fundamentado na inquisitoriedade, as diligências do inquérito policial são sigilosas. E este sigilo, ele se desdobra em duas grandes vertentes. Olha só. Ele se desdobra em duas grandes vertentes. Um sigilo que nós chamamos interno e um sigilo que nós chamamos de sigilo externo. De que maneira que você deverá interpretar este sigilo interno ou externo? Repare. O sigilo interno é aquele que engloba os protagonistas da investigação. Vale dizer, os nossos delegados, os nossos agentes, os nossos escrivães, os peritos na hora de elaborar o laudo. Então, a vertente interna do sigilo, ele basicamente resguarda as diligências do inquérito na expectativa de manter as diligências, doutores, sigilosas. Em sigilo. Agora, o sigilo externo é aquele sigilo que abrange, vou colocar aqui em cima primeiro, ó, o sigilo interno é aquele que abrange os protagonistas da investigação. Ou seja, é um verdadeiro impedimento de vazar informações. Agora, o sigilo externo é aquele que engloba terceiros desinteressados, que quase sempre diz respeito à imprensa. Tudo bem? E aí, você poderia até chegar e pensar o seguinte, né? Poxa vida, professor, por que o inquérito em pleno século XXI, por que o inquérito policial ele é sigiloso? Porque, meus amigos, o sigilo do inquérito, ele visa resguardar a intimidade e também a privacidade do investigado, sobretudo, mas não apenas dele, também das vítimas. É por isso que o inquérito policial até hoje, ele é visto como uma ferramenta, doutores, que de fato macula a imagem da pessoa perante a sociedade. Quando você sabe que alguém é investigado, nós como seres humanos somos fatalmente preconceituosos. Isso é uma verdade. E o sigilo, ele busca mitigar, portanto, esta assimilação de crimes a pessoas específicas. E aí, você pode até complementar que este sigilo, ele visa resguardar a imagem dos envolvidos. É por isso que o inquérito policial, ele é de fato sigiloso. Só que, meus amigos, repare, você bem sabe que o inquérito policial, apesar dele se desdobrar neste sigilo interno ou externo, eu preciso citar para você que este sigilo, em especial o sigilo interno, ele é frágil. Ele é frágil perante a apresentação de algumas pessoas. De que maneira, professor? Repare, eu quero que você note o seguinte: este sigilo interno, ele acaba sendo frágil para algumas autoridades. Quais seriam estas autoridades? Os nossos juízes, os membros do Ministério Público, e nós conversaremos aqui um pouquinho também a respeito dos advogados. Repare, os nossos magistrados, bem como os membros do MP,
possuem amplo e irrestrito acesso aos autos do inquérito, seja a diligências que estão em andamento ou ainda diligências já positivadas em documentos, já reduzidas a termo. Então veja, o juiz e o membro do Ministério Público possuem acesso amplo a todos os elementos da investigação. E os advogados? Ah, meus amigos, é aí que nós temos que nos debruçar um pouquinho. Por quê, professor? Porque, veja, meus amigos, talvez o Brasil seja um dos únicos países que a lei, por vezes, não acaba sendo observada e eu preciso judicializar aquilo que já tem previsão na própria lei para assegurar o exercício de um direito. Quer ver? Quando nós pegamos o direito do advogado aos autos, nós encontramos positivado esse direito no artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, que é lei federal. E aí veja, ainda assim, vira e mexe, nós encontramos nas respectivas delegacias o impedimento de acesso aos autos aos advogados. E como toda reclamação no Brasil vai parar no Supremo, o Supremo Tribunal Federal teve que sumular o acesso dos advogados aos autos do inquérito. E aí, o STF lança a mão da súmula vinculante 14. Então vamos ver como que isso precisa ser resguardado para sua prova. Você vai afirmar o seguinte: observação. O artigo 7º, inciso 14, ao lado da súmula vinculante de número 14, garante o acesso do advogado aos autos do inquérito policial. Só que, doutores, não é a qualquer auto. Aqui, somente será possível o acesso do advogado aos autos de diligências que já foram documentadas. Ou seja, diligências que não estão mais em andamento e que já foram devidamente formalizadas nos autos. Isso quem nos diz é o Estatuto da OAB e a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver? Olha que coisa! Então nós temos aqui o acesso somente àqueles autos que já estiverem documentados. Aí sim o advogado terá acesso. Agora, você pode olhar para mim e ainda me questionar, né? Professor, mas e se ainda assim, com todo este mandamento no nosso ordenamento jurídico, o delegado impediu o acesso do advogado aos autos do inquérito? O que acontece? O que pode ser feito? Vamos ver? Vamos desdobrar aqui agora, ó. Da negativa, doutores, da negativa de acesso aos autos, da negativa de acesso aos autos pelo advogado, caberá, primeiro ponto, caberá mandado de segurança. Professor, cabe mandado de segurança? Sim, porque é um direito líquido e certo previsto no Estatuto da OAB. Poderá, portanto, o advogado solicitar um mandado de segurança, inclusive por liminar, solicitando ao juiz o acesso. Qual juiz, professor? Juiz das garantias. Pronto, olha que bacana. Além disso, caberá também reclamação constitucional, porque o fato já é sumulado pelo Supremo. Então, o advogado pode fazer valer aquilo que nós já temos positivado em súmula vinculante pelo Supremo. E, em última análise, como existe um risco à liberdade da pessoa, poderá também ser impetrado um habeas corpus preventivo. Então, a lei assegura 3 ferramentas, pelo menos, para que o advogado
tenha de fato acesso aos autos do inquérito que já estão documentados. Lembrando que a lei de abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade, ainda caracteriza como crime a negativa de acesso ao advogado, lá nos termos do artigo 32. Então você pode dizer que isto aqui caracteriza também, doutores, crime de abuso de autoridade, crime de abuso de autoridade, previsto na Lei de Abuso de Autoridade, no seu respectivo artigo 32. Tudo bem? Beleza? Então, no que diz respeito ao sigilo, vimos o cerne da questão e como você precisa se posicionar perante a sua banca examinadora. O sigilo ele também não é absoluto. Este sigilo ele pode ser quebrado quando o delegado de polícia acreditar durante uma entrevista, por exemplo, que existe interesse público da revelação de fontes, como é o caso, por exemplo, dos famosos retratos falados. Então o delegado ele pode até quebrar esse sigilo em pontos específicos respaldado pelo interesse público, ele pode. Agora, o que mais cai é este acesso do juiz, do MP e do advogado. Sem dúvida, o acesso do advogado é o mais marcante de todos. E aí você precisa se lembrar quais são os fundamentos jurídicos que legitimam o acesso do advogado aos autos do inquérito. Tudo bem? Beleza? Com isso, eu fecho com você mais uma característica do inquérito policial. Vamos agora para a nossa letra E de escola. Doutores, o inquérito policial ele é dispensável. O inquérito policial ele é dispensável. Por que, professor, que o inquérito ele é dispensável? Porque ele não é necessário. Ele não é necessário para o oferecimento da denúncia. Ele não é definitivamente necessário para o oferecimento da denúncia. Se o Ministério Público possui peças de informação, elementos concretos que chegaram até ele que não pelo inquérito, pode o membro do MP oferecer a denúncia mesmo dispensando-se, portanto, o inquérito policial, sem problema nenhum. Então o inquérito, ele não precisa, meus amigos, estar de fato vinculado ao oferecimento da denúncia. Agora, existe uma corrente doutrinária que vincula o texto presente no artigo 158. Olha que bacana aqui. Quando a infração deixa vestígio, o exame de corpo de delito é obrigatório. E este exame de corpo de delito, normalmente, acaba sendo feito em sede de inquérito policial. Consequentemente, eu preciso levar esse laudo do exame de corpo de delito até o membro do Ministério Público. Professor, mas o membro do MP pode deixar de lado? Pode, mas a diligência deverá, de fato, ser realizada. Tudo bem? Beleza? Então, esta característica é absolutamente simples aqui dentro do âmbito do inquérito. Além disso, o inquérito policial ele é indisponível. Professor, o que significa ele ser indisponível? Quer ver? Quando nós falamos de indisponibilidade, nós suscitamos aqui a capacidade que alguém tem de abrir mão de alguma coisa. Olha que situação. O delegado de polícia percebe ao longo do inquérito que o sujeito atuou em legítima defesa, em estado de necessidade. Pode abstrair e utilizar a excludente de ilicitude que você quiser. Ao longo das investigações, o delegado percebeu, opa, isso aqui parece legítima defesa. Então o que eu vou fazer? Eu vou parar o inquérito. Pode o delegado fazer isso, doutores? É claro que não. Porque o inquérito é indisponível. Se o inquérito foi aberto, ele deverá ser fechado com o implemento de um relatório. Então vamos colocar isso aqui. O inquérito policial ele é indisponível. Significa que o delegado não pode desistir. O delegado não pode desistir do inquérito. E nem mesmo, meus amigos, arquivar este inquérito. Afinal de contas,
O inquérito policial, ele também é revestido de interesse público. Então, como o inquérito ele é uma ferramenta pública de apuração dos fatos, ele não pode, portanto, encerrar à torto e à direito. Então, os nossos delegados não podem arquivar e também não poderão desistir do inquérito policial. Tudo bem? É isto que significa indisponibilidade. E por fim, doutores, as duas últimas características absolutamente simplórias corresponde às nossas letras G e H. O inquérito policial, ele é oficial e o inquérito policial, ele é oficioso. Professor, como que eu diferencio os dois? Veja só. Se o inquérito policial é oficial, significa dizer que o inquérito ele vai acontecer, ele vai ser implementado, ele vai ser praticado por um órgão oficial do Estado. Por um órgão oficial do Estado. Então, estamos diante de uma ferramenta oficial do Estado que deriva a presidência do inquérito, chamada de autoritariedade. Autoritariedade. Significa dizer que o inquérito policial é nada mais do que uma ferramenta oficial do Estado, é o Estado, portanto, quem vai de fato abri-lo, e a presidência deste inquérito deverá se dar por uma autoridade também do Estado. É a chamada autoritariedade. Não é qualquer pessoa que pode presidir o inquérito policial, mas tão somente os nossos delegados de polícia. É isto que significa o inquérito ser oficial, que não se confunde com o oficioso. Ou seja, no critério oficioso, você vai afirmar que o inquérito policial poderá ser aberto de ofício, por iniciativa própria do delegado de polícia, baixando uma verdadeira portaria. Então, repare, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia ele pode baixar a portaria e ele próprio investigar. Por iniciativa própria, ele dá abertura ao inquérito. Ele não precisa ser provocado pelos nossos juízes, nem mesmo pelos nossos membros do MP. Agora, cabe uma observação gritante aqui. Observação gritante. Nos crimes de ação penal privada e nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o delegado de polícia, para a implementação do inquérito, dependerá de requerimento, no caso de ação penal privada, ou ainda requisição do ministro da Justiça, nos crimes condicionados a ele, ou até mesmo a representação, nos crimes condicionados à representação. Tudo bem? Então, mais uma vez, eu vi com você a mitigação do oficioso. Via de regra, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia pode baixar a portaria e investigar de ofício. Agora, nos crimes de ação penal privada, dependerá de requerimento por parte da vítima e, em se tratando dos crimes de ação penal pública condicionada à representação, dependerá do respectivo requisito, seja a requisição do ministro da Justiça ou a representação do interessado. Tudo bem, doutores? E assim eu fecho com você todas as 8 características mais marcantes relativas ao inquérito policial. Tudo bem? Vencemos todas elas e, na sequência, ainda temos que nos desdobrar em alguns aspectos relativos a inquérito policial. Valeu!